Bom, meus amigos, mais uma derrota, né? Curitiba 1, Clube do Remo 0. E eu queria aqui fazer uma reflexão com você, meu amigo torcedor. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, e é claro, é óbvio, tá? Que se você quiser deixar nos comentários aqui, eu agradeço muito. Mas eu queria muito que você me respondesse com sinceridade. É justo eu descer a lenha no time do Remo hoje? É justo? É justo eu chegar aqui, abrir o microfone e descer o pau nos caras hoje? O Sávio tem culpa de ser ruim? O Sávio tem culpa de ser ruim? Não. Ele entregou o gol pro time do Curitiba. O jogo poderia ter sido 0-0 hoje. Rangel pegando tudo. Foi o destaque do time do Remo. O goleiro do Curitiba também pegou algumas finalizações do Remo. O Remo não ficou só se defendendo. O Remo foi pro jogo, foi pra batalha, lutou. Só que o time do Remo é muito fraco, gente. E isso eu já falei isso aqui pra vocês. Eu falei ontem, e eu sou um cara de palavra aqui no canal. Eu chego e tento ser o máximo coerente possível. Eu falei ontem, por mais que o time do Remo seja ruim, mas se tiver entrega, raça, dentro de campo, vocês terão o meu apoio. Eu não vou ficar só tripudiando aqui não. E hoje eu vi isso. Hoje eu vi isso aqui. Eu posso dizer para vocês, você está feliz com 1-0? Não estou feliz com 1-0. E sei que o jogo de quinta-feira contra o Flamengo vai ser difícil pra caramba, principalmente pra gente, porque vai ser ataque contra a defesa. E a gente vai enfrentar uma dificuldade gigantesca de não ser goleado, de não ser humilhado na quinta-feira, porque o nosso time é fraco, mesmo organizado. Esse jogo de hoje foi a primeira vez no ano, esse é o 17º jogo do Remo no ano. É a primeira vez que eu vejo o time do Remo organizado em campo. O time do Remo fazendo 1-2, o time do Remo tentando toques ali, tentando tabelas, um lateral direito indo na linha de fundo cruzar a bola, o Tchamba, que não é lateral esquerdo, mas foi na linha de fundo, cruzou a bola também, igual a bunda dele, horrorosa, mas cruzou. E é isso. A gente está vendo aos poucos o Remo se transformando em um clube organizado. Isso vai demorar. Infelizmente vai demorar. Infelizmente, provavelmente, vamos ver o Remo, mais uma vez, com muita dificuldade, dessa vez, contra o time mais forte do campeonato, que está se recuperando. A minha preocupação para o jogo de quinta é uma só, não ser humilhado. É só isso, na quinta-feira. É os jogadores do Remo, esses perebas aí, esses jogadores aí, entrarem em campo e honrarem o manto. É só isso. Ganhar do Flamengo lá chega a ser algo surreal. Pensar que o Remo vai ganhar do Flamengo lá chega a ser algo surreal. Eu disse para vocês que esses 2 jogos seriam 2 jogos que provavelmente o Remo não iria pontuar. Eu disse para vocês isso antes do jogo do Fluminense. Por isso que eu disse que o resultado positivo contra o Fluminense era importante. Mas o time do Fluminense também é muito bom. Cara, a gente está na elite do Campeonato Brasileiro. Olha o time do Curitiba. Observe o time do Curitiba. O Curitiba tem os destaques da Série B do ano passado que conseguiram performar com a camisa do Curitiba. Estou falando de Lucas Ronier, eu estou falando de Josué, eu estou falando de Assi Maranhão, que hoje não jogou, mas é o zagueiro titular absoluto desse time do Curitiba, do Maicon. É basicamente o time que jogou a Série B do ano passado. Só que é os destaques. Inclusive, o nosso destaque do ano passado estava no Curitiba e meteu gol na gente. Pedro Rocha. E, Pedro Rocha, hoje eu percebi que você não liga em ser ídolo. E ainda bem que eu disse que você não é ídolo. Você não é ídolo do Remo. Você poderia ter feito gol hoje e ter ficado na sua, você saiu comemorando como se o Remo fosse nada para você. Clube que recuperou a sua carreira, mas tudo bem. A gratidão é uma virtude. Você jogou aqui, a gente te pagou e você entregou o futebol. Muita gente vem para cá, engana e a gente paga. Você não enganou, você entregou ali e a gente entende isso. Mas ídolo você não é.
Você está na história do Remo, artilheiro da Série B, isso é fato. Mas ídolo, eu estou falando de mim, tá? Você não é. Ponto. Bom, o time do Remo hoje entrou em campo, e aí eu quero falar muito sobre o elenco do Remo, né? A gente está falando do time do Coritiba, que é um time de Série B, gente. O time do Coritiba é o destaque da Série B, o nosso é o refúgio. Essa é a diferença do Remo para o Coritiba. Enquanto eles têm o Pedro Rocha, nós temos o Aleph Manga. Enquanto eles têm o Ronier, nós temos o Jajá, que foi contratado recentemente, né? Enquanto eles têm o Breno Lopes, a gente tem o Patrick Picanha. Então, por mais que a diretoria do Remo tenha esse norte de contratar jogadores, né, para tentar recuperar, observem essas contratações. O Patrick Picanha, por exemplo, não faz sentido nenhum esse cara ter sido contratado. E outra coisa, hoje ele é titular no Remo. Hoje ele é titular no time do Remo. Será que não dá para botar um outro jogador? Será que nós não temos uma outra opção? Será que a gente é obrigado a jogar com o Patrick Picanha, que não consegue ser minimamente útil no time do Remo? Vou falar mais uma vez aqui para vocês. Hoje, pela primeira vez na temporada, eu vi um Remo organizado. O resultado hoje, claro que é doloroso, uma derrota, mais uma na competição. O Remo é o 18º da competição. Se eu não me engano, agora é o 19º, né? Porque parece que o Cruzeiro empatou com o Vasco, né? O São Paulo é o líder do campeonato. Né? Quem esperava que o São Paulo fosse liderar? O São Paulo é um time gigantesco, né? Mas ninguém esperava pelo elenco que fosse liderar o campeonato. E está liderando, né? Venceu por 2-1, o Coritiba venceu o Remo, o Mirassol perdeu para o Palmeiras e o Cruzeiro empatou em 3-3 com o Vasco. Jogando, inclusive, o Vasco melhorou pra caramba, né? Com o Renato Gaúcho. O time do Vasco é bom, cara. Tinha um péssimo treinador que era o Diniz, que inclusive tinha gente querendo ele no Remo, né? O Diniz no Remo. O Condé está fazendo o trabalho dele. O Remo está organizado. O Condé é essa e é esse o caminho. É essa a estratégia, é esse o caminho. Hoje o Remo atacou o Coritiba. O Remo não ficou, até quando estava 0-0, o Remo estava atacando o Coritiba. Aliás, o Remo estava melhor no início do jogo do que o Coritiba. Só que o Remo não tem qualidade na frente. E aí, essa é a grande questão. Eu até falei sobre o Poveda, né, hoje, mas eu mudei de opinião. Vocês acham que o Poveda vai melhorar o ataque do Remo? O Poveda, que ano passado não conseguiu jogar no Coritiba. Vocês acham que o Poveda vai conseguir melhorar o ataque do Remo? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. E vai acrescentar alguma coisa? Não seria melhor tentar, de alguma forma, buscar um outro centroavante, cara? Nomes que o próprio Condé pode indicar aí, para melhorar até, porque o Condé, cara, pelo que a gente está vendo, ele vai conseguir organizar o Remo, só que a organização não vai ser o suficiente. O Remo precisará de qualidade. Beleza, a gente vai torcer para esses caras aí até o final do campeonato? Vamos torcer para esses caras até o final do campeonato, sim. Estão vestindo a camisa do Remo, eu não vou deixar de torcer para o Remo, não. Ah, mas os mucurentos estão encarnando, não sei o que e tal. A Série C vai começar, parceiro. Não fique preocupado com a encarnação de mucurento. Eles vão jogar a Série C e eles vão apanhar lá. Se eles acham que eles vão subir, estão redondamente enganados. Mas o tempo vai provar isso para eles mais uma vez. Relaxem quanto a isso. Eu estou preocupado com a melhora do Remo. Hoje, talvez eu tenha visto uma positividade, mas precisaremos de contratações. Tem jogadores que não foram relacionados, né? Como, por exemplo, Anagiotti. Esses daí não vão jogar mais. Cantilho, não vão jogar mais. Né? Tem uns que hoje incineraram a passagem deles no Remo. O Sávio foi um. O Sávio não joga mais com essa camisa. Principalmente depois que o Tchamba entrou do lado esquerdo e foi bem. O Tchamba, dentro das limitações dele, ele foi bem do lado esquerdo. E o Kaique melhorou a defesa do Remo, mesmo que o Remo tenha sofrido. Porque ainda é um time em construção e a gente tem que entender isso, infelizmente.
Infelizmente, a passagem do Osório foi devastadora. O Osório foi como um furacão. Ele devastou tudo. Ele acabou com tudo aí. Então, vai demorar ainda uma organização e, infelizmente, muito provavelmente, contra o Flamengo, a gente vai perder. O que eu quero que você aí de casa entenda, você, torcedor do Remo, é que há um trabalho sendo feito. E eu quero que você cobre da diretoria do Remo, principalmente nas redes sociais, que eles deem condições para que esse treinador que eles trouxeram, que eles insistiram, porque todo mundo queria o Guto. Eu queria o Guto, vocês aí de casa queriam o Guto. Mas eles insistiram no treinador Léo Condé, que é um bom treinador. Não é um treinador ruim. Ele conseguiu organizar um time em 2 rodadas para jogar a primeira divisão, um time fraco. Ele conseguiu organizar. Então ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador. Só que ele vai precisar de peças. O cara me viu, Patrick picando em campo e não se incomodar, meu amigo, desculpa. Você já está morto por dentro. É complicado. Então, que fique isso aqui. Apoio não vai faltar. Eu acho que esse momento agora, que é um momento complicadíssimo do Remo, a gente vai apoiar, mas é aquele apoio do legado. É apoio de cobrança. A gente vai cobrar quem tem que cobrar. Esses jogadores aí não podem achar que nós já caímos. Não. São 100 rodadas ainda. Estamos na zona de rebaixamento. Eu já falei isso aqui no vídeo anterior, eu vou repetir o que eu disse aqui. Eu já vi times muito piores do que esse do Remo escapando de rebaixamento. Mas muito piores, com problema financeiro, com problema de estrutura, com problema de calendário, com problema interno. O Remo tem algum problema interno, Remo? Existe oposição hoje interna no Remo? Não existe. O Remo está devendo salário para jogador? Não está devendo salário para jogador. Está tudo em dia, tudo pago bonitinho, como tem que ser pago. Falta os jogadores se coçarem e jogarem mais, se doarem mais, trabalharem mais. Vocês ganham para isso. Os perebas estão sendo... É igual quando você joga uma semente, né? E começa a aparecer um monte de peixe, né? Aquelas isca de peixe, começa a aparecer um monte de peixe. As ruindades estão saindo, estão aparecendo, tudinho estão saindo. O João Pedro vai sair do time, o Sávio vai sair do time. Então, meus amigos, eu acho que a gente vai sofrer bastante na Série A. Isso aí é fato. Não podemos jogar a toalha. São 6 rodadas ainda. Outra coisa muito importante aqui, sobre agora o Manuelzinho Ribeiro, só para terminar, tá? Só para terminar. Manuelzinho Ribeiro, trabalhe. Chame o Vivian, já que você tá aí mesmo, aí dentro aí mesmo, e assim, ninguém vai te tirar daí, boca fechada. Foi para falar, enalteça o Remo. Não fale mais o que você falou nos últimos dias. Não fale mais. Você não vai conseguir contratar ninguém com esse discurso. Ninguém vai querer vir jogar no Remo. Ninguém. E o Remo está numa Série A. Se o Remo não consegue contratar numa Série A, não vai ser numa Série B que ele vai conseguir. Então, trabalhe. É só isso que eu peço para você. Eu não sou seu inimigo, Manuelzinho Ribeiro. Não gosto de você como diretor do Remo. Mas já que você está aí, por favor, faça esse favor para a gente, para todos nós, principalmente para o Remo. Principalmente para o Remo. Quanto ao Tonhão, o jogo do Flamengo vai acontecer, os jogadores já foram, a delegação já foi. Trabalhe internamente as decisões que tem que acontecer e os jogadores que chegarão. A gente precisa ter reforços, pelo menos para o duelo contra o Bahia, em Belém. Vai começar a Copa Norte, é uma competição que pode mudar. Olha só o que eu vou dizer aqui para vocês. A Copa Norte, ela pode mudar os ares do Remo. Porque uma vitória na Copa Norte, mesmo que o Remo, por exemplo, não vença do Bahia, ou vença do Bahia, vença do Flamengo, sei lá, eu não posso prever absolutamente nada aqui, mas a Copa Norte, ela pode ser a mudança de momento do Remo. E o Remo tem que aproveitar isso, tá? Na Copa Norte tem muito time fraco, inclusive o nosso rival, que está rindo agora, os torcedores do rival, eles vão entender quem é o pai deles, eles vão entender, relaxa.
Quanto a isso, eu não estou preocupado com encarnação de rival, não. Não estou preocupado com isso. Nem um pouquinho preocupado. Eu sei que eles cortaram o vídeo meu aí, cortaram o vídeo meu no TikTok também, cortaram o vídeo meu aqui. Não estou nem aí para a encarnação. E você, torcedor do Remo, não ligue. Você está perdendo para o Flamengo, você está perdendo para o Curitiba, você está perdendo para o Fluminense. Você não está perdendo para o Barra. Você não está perdendo para o Itabaiana. Você não está perdendo para o Anápolis. Então, só para você entender que tem uma diferença pequenininha das duas equipes. E vai começar a Série C. Calma, que a gente vai rir muito deles ainda nessa temporada. Relaxa. Eles acham que está tudo mais mil maravilhas. Então, mais uma vez, aqui, nesse vídeo, eu quero trazer você, meu amigo torcedor. Vamos, sim, continuar aqui cobrando, mas principalmente torcendo. Nós vivemos um Remo numa Série D, cara. Nós vimos um Remo numa Série D. Eu não tenho orgulho daquele momento, não. Mas é só para lembrar você que já estivemos em situações muito piores do que a gente está hoje. O que a gente tem que fazer é cobrar. É não deixar a peteca cair e continuar lutando. Não existe Remo sem luta. Não existe. E a gente sabe muito bem disso. Quinta-feira, contra o Flamengo, honrem a camisa. A gente sabe que o adversário é dificílimo. É o melhor time da América. Não é nem o melhor time do país, é o melhor time da América. A gente vai lá para sobreviver. A verdade é essa. Mas quem sabe, né? Um dia do futebol, os deuses do futebol não queiram aprontar. E a zebra não passeia no Maracanã. Não sei. A gente é zebra. Contra o Flamengo, com certeza. Em qualquer ocasião a gente é zebra. Imagina agora, né? Mas a gente vai falar muito essa semana aqui do Flamengo aqui. Vamos ver as expectativas aí. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.